Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa aula de limites, né? Hoje vamos falar sobre definição intuitiva de limite. Ou seja, a ideia é que você de forma intuitiva encontre os valores de limite, tá? Vamos começar. Vamos analisar o comportamento de uma função, tá? Essa função, ela é f de x igual a x² menos x mais 2, tá? Então, a gente vai verificar o comportamento dessa função para os valores de x que estão próximos a 2, tá? Aqui nessa tabela, a gente vai verificar os valores de x, né? Onde eles estão se aproximando, tá? Do 2, né, de valores menores que 2 até 2, né, até próximo de 2, né, ou seja, de 1 até 1,999, e os valores que a função está assumindo com esses valores de x, né, ou seja, ele vai começar aqui do 2, depois 275, depois 3,99, né. A gente percebe que bem aqui, né, à medida que o x está se aproximando do 2, a função também está se aproximando de 4, tá? Agora, essa análise de x aqui, ela vai começar de valores maiores que x, maiores que 2, né? Ou seja, do 3, por exemplo. Então, ele vai diminuindo os valores de x, né, até chegar a valores muito próximos de 2. Né? Começou do 3, 205, 201 até 2001, ou seja, muito próximo de 2. E a gente verifica aqui pelo valor da função, que esse valor da função, ele vai estar variando, né? Começa com 8, 464, 403, até 4,003, 001. Ou seja, tanto aqui, né, quanto aqui, os valores da função estão se aproximando de 4. Bom, vamos analisar agora. A gente analisou pela tabela, né? Como é que eu cheguei aqui nesses valores? Você pega a função, né, x² menos x mais 2, e vai substituindo os valores de x até valores próximos de 2, né? Tanto começando com valores acima de 2, quanto com valores menores que 2, tá? Então, foi assim que a gente chegou nessa tabelinha aqui, ok? Vamos analisar graficamente agora como é que isso acontece? Porque só mostrando os valores na tabela não é legal, né? Então, vamos mostrar aqui. Olha só. Como eu falei, né, na nossa aula de apresentação, a ideia é que a gente torne essa disciplina, dê um aspecto prático para ela, para que o entendimento do conteúdo se torne mais fácil, né? Então, eu construí aqui é como se fosse o limite, né, para a gente observar a aproximação do limite nessa função, tá? Então, aqui, como eu mostrei, esse é o GeoGebra. Infelizmente, ele não está aparecendo todo na tela, mas eu estou usando o GeoGebra instalado no meu computador, mas você pode utilizar também no navegador ou então no próprio celular, ok? Aqui no lado esquerdo, a gente já viu, né, que é onde você coloca os comandinhos, né, onde você entra com os valores, onde você define o que você quer que apareça aqui no gráfico, tá? Existem também as possibilidades dos botõezinhos, mas eu gravei já uma aula onde explica como é que chega nesse gráfico, tá bom? Aí vocês podem, para vocês tentarem em casa. E eu também posso passar para vocês. Eu vou deixar disponível lá o projetinho, né? Que aí você pode só abrir no GeoGebra aí na sua casa, tá? Então, o que eu tenho aqui?
Aqui em rosa, eu tenho a minha função, né? Que é a função, já tá bem aqui, x² menos x mais 2, tá? Então, ela tem esse formato aqui, que é o formato de uma parábola, tá? E eu quero saber, né, como é que o valor que a função vai assumir, ou seja, qual é o valor f de x ou o valor de y que essa função vai assumir quando o meu x está próximo a 2. Percebam, ele está próximo, ele não é igual a 2, tá? Isso é importante destacar. Então, vamos lá. Aqui, nesses pontinhos vermelhos, eu tenho os valores de x, que a minha função vai assumir. E aqui, nesses pontinhos verdes, eu tenho os valores de y, né? Os valores que a função vai assumir quando determinado x for definido, tá? Por que eu tenho 2x e por que eu tenho 2f? Porque esse x aqui, que está no ponto I, são valores de x menores que 2. Olha aqui o meu valor 2, que é o meu valor objetivo, o meu valor alvo, né? Da mesma forma, eu coloquei em azul aqui, que é o valor da função, né? Ou seja, o valor de y, né? Então, se eu tenho a minha função aqui, esse meu ponto B, ele representa uma coordenada, né? A coordenada, ele tem o valor do x, que é 2, e o valor do y, que é 4. Então, o que está acontecendo? Eu vou assumir valores para x que vai começar de valores menores que 2 até próximo a 2, que é o i, e eu tenho valores de x que vão iniciar com valores acima de 2, maiores que 2, ou seja, eu vou começar de valores à direita do 2 até chegar bem próximo a 2. E vou verificar para os valores que o y vai assumir. Ou seja, por exemplo, aqui, o meu ponto I, ele está aqui no 1, né? Meu x é igual a 1. E quando meu x é igual a 1, na função, o meu y é igual a 2, que aí eu tenho esse meu ponto G aqui, né? Que nada mais é do que a coordenada 1 e 2. Da mesma forma, quando eu estou aqui nesse x do ponto H, que é mais ou menos, eu estou estimando, tá? Mais ou menos 2,5, x igual a 2,5, eu tenho aqui o meu y na função, tá? Igual a 6, tá? Percebam que esse y e esse x aqui fazem parte dessa coordenada f que está na função, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é um controle deslizante que eu já ensinei vocês a fazerem, né? Mas está lá no vídeo para quem quiser aprender, treinar mais uma vez, tá? Então, o que eu faço? Aqui eu vou variar os valores do x até ele se aproximando do 2. Percebam que o ponto I e o ponto H está ficando mais próximo do 2, que é isso que ele quer, né? Eu quero analisar a função quando o x está se aproximando do 2. O que está acontecendo com os pontos D e E? Está se aproximando do y igual a 4, como nós vimos lá na tabelinha, ó. Aqui eu estou me distanciando do 2 e aqui eu vou me aproximar novamente, tá? A ideia é não chegar no ponto 2, no ponto onde x é igual a 2, tá? Mas e se chegar? Ó, o que acontece? Se chegar, eu vou chegar... Quando meu x for igual a 2, a minha função, o y da função vai assumir exatamente o ponto 4, mas não é isso que eu quero, tá, gente? Eu quero me aproximar, ó. Estou chegando bem pertinho do 2 e eu estou chegando, consequentemente, bem pertinho do 4. Tá bom? Deu para entender aí? Então, vamos voltar lá para nossa aula. Bom, então, como a gente viu, né? Aqui eu tenho uma parte da parábola e o x está se aproximando do 2.
E enquanto isso, o meu y, ou o valor da função, igual a 4, tá? Então, o que eu digo? Eu digo que quando o x da função está se aproximando do 2, a função está assumindo valores próximos a 4, ou seja, a função f de x está tendendo a 4. Tá? Então, de fato, né, a gente está tornando os valores de f de x tão próximos de 4 quanto quisermos, né? Ou seja, tornando o x cada vez próximo de 2. Então, quanto mais eu chego próximo do 2, mais a minha função chega próximo ao valor 4. Então, isso, né, significa dizer que o limite dessa função, quando x tende a 2, é igual a 4. Tá? Ou seja, eu coloco aqui a função que eu estou estudando, x ao quadrado menos x mais 2, e eu digo que o limite dessa função, quando o valor do x está tendendo a 2, né, ou seja, está se aproximando cada vez mais do 2, o limite dessa função ela é igual a 4. Certinho? Generalizando, tá, gente? A gente escreve o limite dessa forma aqui. Limite, a função, tá, que eu estou estudando, e eu digo que o x está tendendo a A é igual a L. Ou seja, o limite da função f de x, quando o x tende a A, é igual a L. Ok? Então, eu vou tornar a função, né, muito próximo do valor L, à medida que o valor do x está muito próximo de A. Mas observem, o valor do x ele está muito próximo a A, ele não é igual a A, ok? Então, a grosso modo, isso significa que os valores de f de x ficam cada vez mais próximos de L, à medida que x tende ao número A, por qualquer lado de A, tá, gente? Lembre-se do que eu mostrei aqui, né? O A, que no caso aqui seria o valor 2, né? Ele pode assumir valores eu posso fazer a análise tanto à direita do A, ou seja, para valores de x maiores que A, quanto à esquerda do A, onde eu tenho valores de x menores que o A. Então, essa aqui é o valor do limite, né? É a notação de limite, ok? A notação genérica. Então, isso quer dizer que o f de x tende a L quando o x tende a A. Aí, olha só. Por que é importante a gente destacar que a frase x tem que ser diferente de A, tá? Na definição do limite. Aqui nessa definição, né? A gente diz que o x ele fica muito próximo a A, mas o x, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de A. Ele não pode assumir o valor de A, tá? Isso significa que, ao procurar o limite da função, quando o x tende a A, a gente nunca considera a variável x igual a A, né? E outra, muito importante, a função f de x, ela não precisa estar definida quando x é igual a A. Ou seja, a função, ela não precisa ter um valor naquele ponto de x igual a A. Sura, enrolou muito. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exemplozinho aqui, tá? Vamos mostrar ele bem aqui, que é melhor para a gente observar.
Seguinte, aqui eu tenho três funções, a função A, a função B e a função C, tá? Em que aqui elas têm o mesmo formato, mas elas têm detalhes que são diferentes. Okay? Eu quero saber, né, lá da definição de limite, limite da função f de x quando x tende a A é igual a L, ou seja, L aqui é o valor do limite, tá? Ou seja, o valor de y na função quando x tende a A. Aqui tá ok, tá, gente? Deixa eu aumentar aqui. Esse exemplo A tá ok como a gente já estudou. Eu tenho aqui meu valor de A, eu vou me aproximando tanto pela direita quanto pela esquerda, e à medida que eu vou me aproximando, ou seja, olha aqui, à medida que eu vou me aproximando de A, ó, os valores de x aqui, ó. Aqui são vários valores de x, né, gente? E quando eu... Aí aqui eu tenho esse ponto aqui, onde eu tenho meu x e tenho meu y. Aqui a mesma coisa. Eu tenho um ponto x aqui, que está representado aqui, é esse ponto da função, né? Ou seja, bem aqui, tá? Então, à medida que eu me aproximo, em que o meu valor de x está mais próximo de A, o valor do y na função, ela está subindo aqui, né? E está se aproximando de quê? Está se aproximando do valor L. Da mesma forma, se eu for começar pela direita, ok? À medida... Comecei pelo lado errado, né? À medida que se eu for pegando valores de x aqui e me aproximando do A, eu vou também me aproximando, ó. Esse aqui é aqui, esse aqui é o ponto x aqui, e esse aqui é o ponto x aqui, né? E cada ponto x tem um ponto y. Desculpa a falta de coordenação, tá, gente? Mas é importante vocês saberem que, olha o que está acontecendo com a minha... Para onde eu estou indo na minha função quando eu me aproximo de x? Eu estou me aproximando do valor de L. Tá? Estou me aproximando do valor de L. Ok? Tá. Mas esse daqui foi o que nós estudamos. Vamos aqui agora para essa função B. Essa função B, ela é parecida com a anterior, mas ela tem um detalhe. Ela tem um detalhe, né, que a gente tem que notar, prestar atenção. Tá vendo que exatamente aqui, quando o meu x é igual a A, tá? Eu tenho um buraquinho aberto aqui. O que significa esse buraquinho aberto? Significa que essa função aqui, tá? Ela não está definida, tá? No ponto A, ou no ponto A. Ou seja, quando o x da função for igual a A, não existe esse y aqui, tá? Não existe. A professora enrolou. Pois é. Então, quando eu tenho a minha função, né? A função, essa minha função f, ela depende de x. Então, quando eu tenho um x, que foi o que nós estudamos nesse exemplo, na função A, ou seja, quando o meu x for igual a A, qual é o valor da minha função? Né, como a gente viu aqui. Qual é o valor da função quando x igual a é L, né? Só que aqui não. Aqui não é L. Por quê? Porque aqui esse intervalozinho está aberto. É uma bolinha aberta, tá? Mas tem um detalhe. Olha aqui. Olha onde está uma bolinha fechada no A, né? Então,
o f de x, ele tem um valor para A, só que ele não é aqui. Ele é aqui, ou seja, ele não é L, tá? Ele é mais ou menos bem aqui, ó. Tá? Ok? Então, ela não é definida aqui, ela é definida aqui. Ela não está aqui nessa linha. Ela está fora dessa linha, dessa curva. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Bom, aqui já é diferente, né? Percebam que nesse exemplo C, tem essa... No ponto A, não tem essa bolinha fechada fora da curva, né? Ou seja, no ponto A, simplesmente a função ela não tem um valor, tá? Se aqui nesse exemplo ela tinha um valor que era aqui abaixo de L, aqui nesse exemplo não. Aqui ela simplesmente não é definida, tá? E mesmo nessas situações onde a função não tem um valor no ponto a função ela tem limite da mesma forma. Por quê? Porque o x ele nunca vai chegar no A. O x não pode assumir o valor A. Então, isso aqui não pode acontecer, tá, gente? Não pode acontecer. O x tem que ser próximo de A, mas tem que ser diferente de A, tá? Então, nessas três situações aqui que nós apresentamos, atende, né, a definição de limite, ok? Mas de formas diferentes, né? Okay? O valor da função não está definida na curva, né? Mas está definida fora da curva. E aqui a função não está definida mesmo, mas nem por isso ela deixa de existir, porque o limite não pode assumir valor de x igual a A. Tá certo? Vamos voltar. E nesses exemplos, nos três exemplos que nós vimos, o limite da função quando x tende a A, vamos voltar lá, esqueci de falar. Mesmo nessas três situações, tá? O limite vai ser igual a L, né? Aqui vai ser igual a L. Deixa eu apagar aqui. Aqui vai ser igual a L, porque à medida que eu estou me aproximando de A, tanto para a esquerda como pela direita, o valor da função está se aproximando do L. Aqui na letra B também o limite é igual a L, porque à medida que eu vou me aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor da função está se aproximando do L, mesmo que nesse ponto ele não esteja definido, tá? E aqui também é a mesma coisa. O valor do limite dessa função, quando x tende a A, também é L, tanto pela esquerda quanto pela direita, independente se nesse ponto o x está tendendo a A. Tá, gente? Vamos continuar. Vamos lá. Bom, vamos para esse outro exemplo. Vamos para esse outro exemplo, tá? Vamos estimar o valor do limite da função, onde limite da função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, onde x tende a 1. Tá? Aqui eu tenho o gráfico da função, né? Vamos voltar lá aqui para o nosso quadro, para a gente analisar melhor.
Bom, eu quero saber o limite da função, tá? Que é a função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1. Que é isso aqui. Tá? Então, vamos lá. De cara, se a gente for analisar, a gente percebe o quê? Essa função aqui, quando o x... Deixa eu ver se eu consigo escrever ela aqui, tá, gente? X menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Então, ele quer o limite dessa função quando x tende a 1. Se a gente fosse substituir o valor 1 no x, na função, o que ia acontecer? Né? Aqui, esse x ia ser 1, 1 menos 1 igual a 0, tá? E aqui, x ao quadrado menos 1, seria 1 ao quadrado, que dá 1, 1 menos 1 igual a 0 também. Isso a gente vai ver mais para frente, que é a chamada indeterminação, né? Ou seja, nesse ponto x, a função, o valor de y não existe, o valor da função não existe, né? Que é o que está aqui nesse gráfico. Aqui no gráfico a gente pode observar essa indeterminação. Tá? Eu tenho essa curva aqui, que é a minha função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. E aqui onde x é igual a 1, tá? Eu tenho uma bolinha aberta. Onde essa bolinha aberta, ela representa que o f de x não existe nesse ponto, no x igual a 1, né? Mas, mesmo assim, a gente viu que isso não é um critério para dizer que não tem limite. Ou seja, como o x, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de 1, então, esse ponto aqui, essa indeterminação, esse pontinho aqui aberto, essa bolinha aberta, não vai influenciar. Por quê? Porque o limite, a ideia é estipular valores acima de 1, né, que se aproximem de 1, né? Eu vou me aproximar do 1 pela direita e vou me aproximar do 1 pela esquerda, mas eu não vou chegar no 1. Então, eu me aproximando de 1 pela direita, eu percebo que existem valores de x, né? De y, desculpa. Tá? Então, eu tenho valores de y para x. Eu tenho valores na curva quando o meu x está se aproximando de 1, né? Então, quando eu me aproximo de 1 pela direita, o valor na curva vai se aproximando desse valor aqui, 0,5. E quando eu me aproximo pela esquerda, né, o x pela esquerda, eu vou me aproximando na função também desse ponto aqui, que não é determinado na função. Okay? Então, de posse disso, a gente afirma que o limite dessa função aqui, quando x está tendendo a 1, é igual a 0,5. Tudo bem, pessoal? E isso a gente pode ver aqui na tabela, né? Quando eu pego valores de x menores que 1, né? Ou seja, eu vou me aproximando pela esquerda de 1, eu vou pegando 0,5, 0,9, 0,99, 0,999, e eu estou vendo que os valores da função estão tendendo a que valor? A 0,5. E aqui também, ó. Quando eu vou me aproximar de x à direita, onde os valores de x são maiores que 1, né? À medida que eu vou me aproximando do 1, 1,5, 1,1, 1,01, 1,0001, a função também vai se aproximando de um valor, 0,4999, né? Ou seja, esse valor aqui, ele é muito próximo desse valor aqui, tá? Então, os dois estão se aproximando do 0,5. Então, com base na tabela e no que eu mostrei no gráfico, tá? A gente pode
considerar que o limite da função quando x tende a 1 é 0,5. Bom, aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá, gente? Tentar fazer uma análise gráfica dessas duas funções, né? E aqui seus respectivos limites, tá? Tentem fazer, você pode desenhar a função num papel mesmo, ou você pode usar o GeoGebra ou qualquer outra ferramenta que você consiga fazer, tá? Mas que a partir dessa análise gráfica você consiga definir os limites, ok? E aqui são duas análises que eu acho bem interessantes de serem feitas. Eu tenho essa função aqui, tá? Que ela é uma composição de duas funções, né? Ela é -1 quando x for menor que 0 e ela é 1 quando x é maior ou igual a 0. E eu quero calcular o limite dessa função quando x tende a 0. Na verdade, aqui era uma tendência, né? Era uma seta e não um igual. E aqui também, outra função, 1 sobre x quadrado, quando x está tendendo a 0. E aqui eu tenho os gráficos dela. Vamos analisar lá na outra ferramenta, que fica melhor. Opa. Bom, aqui eu tenho a função, que é aquela composição, né? Que ele diz que a função é igual a 1 quando x for maior ou igual a 0. Ou seja, a função aqui, ó, ela é 1, dá uma constante aqui, quando os valores do x são iguais, são maiores que 0, né? Ou seja, ela é definida para todos os valores de x acima de 0, maiores ou iguais a 0. E aqui não, aqui já é o contrário. Ela é igual a -1 quando os meus valores de x forem menores que 1, menores que 0. Ou seja, quando x for igual a 0, ela não é definida aqui. Ela só é definida aqui. O que é interessante a gente analisar? Ele quer saber o limite dessa função quando x tende a 0. Então, a gente tem que avaliar, né, os valores da função quando x estiver à direita de 0 e quando x estiver à esquerda de 0. Vamos lá. Se eu me aproximar, né, o x pela direita de 0, né, a gente percebe que a função ela é definida aqui, né? Ela está assumindo esses valores aqui. E à medida que eu vou me aproximando de 0, qual é o valor que a função está assumindo? Assumindo o valor igual a 1, né? Ok? Só que aqui, vamos analisar na esquerda, valores menores que 0. Se eu for me aproximando da função pela esquerda, em valores menores que 0, eu percebo que eu estou assumindo esses valores aqui da função, né? E à medida que eu for me aproximando do 0, ou seja, eu não chego no 0, eu estou me aproximando. O valor da função, o valor do limite, né, da função vai chegar a -1. Ou seja, aqui eu vou chegar no valor igual a 1, se eu me aproximo pela direita, e se eu me aproximo pela esquerda, eu vou me aproximar de -1, tá? O que é importante a gente saber disso aí? Bom, é importante a gente saber que nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, ele está me dando dois valores. Quando eu me aproximo pela direita, o limite da minha função é 1.
e quando eu me aproximo pela esquerda, o limite da função é menos 1. Então, quando isso acontece, quando as aproximações, né, quando as aproximações pela direita ou pela esquerda estão chegando a valores diferentes, né, ou seja, aqui 1 e aqui menos 1, então a gente diz que essa função não tem um limite, que o limite dessa função não existe, tá? Agora vamos analisar a próxima função. Olha só. Da mesma forma, eu vou precisar, essa função aqui que eu vou analisar quando x está tendendo a zero. Então, o que eu vou fazer? Né? Então, eu vou pegar os valores de x maiores que zero, ou seja, eu vou me aproximar de zero pela direita e vou avaliar como é que está sendo o comportamento da função, ou seja, à medida que eu estou me aproximando de zero, a função ela não está chegando a lugar nenhum, né? Ou seja, ela está indo, isso é porque ela só está representada nesse pedaço aqui, né, do 5. Mas se você for aumentar muito o valor dessa função, né, se você for representar ela no valor de y igual a 100, y igual a 1000, a gente vai perceber que ela não está se aproximando de lugar nenhum, tá? Ela não está chegando num valor específico. E quando eu chego, me aproximo pela esquerda, né, com valores menores que zero, a mesma coisa acontece. Eu não estou chegando num valor real específico, tá? Isso aqui a gente diz que ela vai para o infinito, tanto à esquerda quanto à direita. E nesse caso, a gente diz que o limite dessa função, ela também não existe. Um outro exemplo, tá, gente? Que ele é bem interessante. Eu tenho essa função aqui, né, em que eu quero saber o limite dessa função quando x se aproxima de zero, né? Deixa eu ver se eu tenho essa função, esse gráfico aqui eu consigo ampliar. Não tem. Bora ver se eu amplio aqui, então. Essa função, se você for perceber, tá? Quando o valor de x está se aproximando de zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, ela está variando mais, né? Aqui ela está variando um pouco, só que aqui parece que a velocidade ela aumenta, assim, ó. Ela vai e volta para o 1, né? Ou seja, tem horas que ela vai e volta muito rápido, tá? Então aqui ela não, é como se ela não tivesse chegando em lugar nenhum, né? Na verdade, tem horas que ela tá indo para 1 e tem horas que ela tá indo para menos 1. Né? Então a gente não tem essa tendência, essa estabilidade de onde ela está chegando, tá? Então ela está oscilando cada vez mais, né? À medida que eu vou me aproximando do zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, ela oscila muito mais rápido. Então ela está variando para 1 e menos 1, né? Então nesse caso, a gente pode afirmar que ela não existe, que o limite dessa função não existe, justamente por conta dessa variação, à medida que ela se aproxima de zero. Então, o limite dessa função, quando x está tendendo a zero, ela vai oscilar, como ela oscila entre 1 e menos 1 infinitas vezes, ela não tem, esse limite não existe. Tá? Bom, por hoje era isso. Ressalto que qualquer dúvida que vocês tenham, né, ficado a respeito do assunto, a gente discute no nosso período síncrono, tá ok? Deixei aquela atividade para vocês fazerem, né, essas duas análises aqui. Então a gente pode conversar sobre elas na nossa aula síncrona. E eu peço que, por favor, treinem na casa de vocês, estudem, à medida do possível, façam as atividades, né, que
Isso vai ajudar muito no aprendizado, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.